Ok. Vamos nessa então. Projeto Questões Comentadas, Banca Sebrasp. E o tema, análise combinatória. Professor, ai meu Deus, fico gelada quando eu ouço análise combinatória. Professor, eu preciso ter muita fé para encarar esse... Calma. Mas de uma coisa você está certo, você está correta, né? Você tem que ter fé em análise combinatória. Por quê? Porque análise combinatória envolve um processo de formação e escolha. Formação. Professor, formação como assim? Por exemplo, a gente pode formar uma palavra, ok? E aí tem que escolher o quê? Letras para formar essa palavra. A gente pode formar o quê? Um número. E aí, para formar o número, a gente tem que escolher o quê? Algarismos, não é isso? Então, veja, ó, são situações que representam aqui análise combinatória. Ah, a gente tem que formar um grupo. Ó, a gente vai ter que formar um grupo. E aí, para formar esse grupo, a gente vai ter que escolher pessoas. E assim sucessivamente, né? A gente tem aí, né, uma relação, né, infinidade de situações. Mas, né, é só para a gente entrar aqui no nosso contexto, né? Por quê? Porque o importante mesmo aqui é resolver questões, né? Então, vamos lá, vamos comentar questões. Primeira questãozinha diz o seguinte: considerando que na fruteira, né, da casa de Pedro haja 10 uvas, 2 maçãs, 3 laranjas, 4 bananas e 1 abacaxi, julgue os próximos itens. Se Pedro desejar comer apenas um tipo... Olha só, o que está dizendo aqui? Que ele desejar comer apenas o quê? Um tipo de fruta. Então isso aqui diz muita coisa. Essa palavrinha aqui representa tudo para a questão. Por quê? Porque quando a gente fala aqui de escolher categorias diferentes, no caso ali, né, o que são as categorias diferentes aqui dentro da questão? Ó, são os tipos de frutas, né? Então, os tipos de frutas aqui são as categorias. Então, quando há esse processo de escolher, ó, categorias diferentes, né, por exemplo, laranja, né, abacaxi, banana, né, e assim sucessivamente. Então esse processo, ele passa o quê? Né, por uma relação de escolha. Escolher um. E toda vez que a gente tem essa relaçãozinha, que é essa palavrinha, ó, a palavrinha mágica, escolher a gente vai sempre somar. Somar, só isso. Né? Por quê? Porque se escolher um aqui dá a ideia de opção. Né? A gente está trabalhando com essa relaçãozinha aqui, ó, da palavra ou. Então, ó, implicitamente tem aqui, né, e também pode aparecer de forma escrita, né, mas aqui aparece de forma implícita aí. Ok? Por quê? Ó, porque ele diz assim, ó, desejar comer apenas um tipo de fruta. Então, essa palavrinha aqui, ó, comer quer dizer o seguinte, ó, que a gente está trabalhando o quê? Com a relação de opção, né? Então, isso aqui está dando a ideia de opção. Certo. Como assim essa ideia de opção? Veja o seguinte, que na fruteira tem o quê? Tem uvas, então, ó, ele pode estar comendo uvas. Tem o que também aqui mais? Maçãs, então pode estar comendo maçãs. Temos, né, na fruteira laranjas, então, ó, laranja, banana e abacaxi. Então, bananas e abacaxi. Pronto. Então, ó, o que a gente está falando aqui? Essa ideia do ou. Né? Então, a questão está envolvendo isso aqui. Ó. Ele pode comer uva ou comer maçã, né? Ou comer laranja, ou comer banana, ou comer, né, abacaxi. Certo? Se for comer uva, veja o seguinte, ó. Quantas possibilidades? 10 possibilidades. Se for comer, né, maçã, quantas possibilidades? 2 possibilidades. Comer laranja, 3 possibilidades. E comer, né, banana, 4 possibilidades. Abacaxi, 1 possibilidade. Logo, ó,
palavrinha 1, ideia do ou, aqui a gente vai sempre o quê? Somar. Eu sou só isso. Só pegar os valores e somar. 12, 15, 19, 20. Então, quer dizer o seguinte, ó, né, que né, ele pode escolher isso aqui, né, de quanto? Superior a 100. Opa, 20 é superior a 100? Não, professor, 20 não é superior a 100. Então, o item está o quê? Errado. Veja, simples, tranquilo, ok? Vamos lá, seguindo. Mais uma questão. Diz o seguinte: considere que um evento, né, em que seja servido um jantar completo, no qual os convidados podem escolher um entre 3 tipos, né, de prato, um entre 4 tipos de bebida e uma entre 4 tipos de sobremesa. Ó, veja que a situação aqui agora, né, está relacionado aqui com essa relação do mas não exclusivamente, não é aquela forma da questão anterior. Aqui está dizendo o quê? Que tem que escolher um de cada, ó, um prato, uma bebida e uma sobremesa, ou seja, tem que escolher um de cada. E quando a situação envolve um processo aqui de escolha, que é um de cada, a gente vai sempre multiplicar. Porque a ideia aqui agora já não é mais de opção, a ideia aqui é de obrigatoriedade, né? E a gente está falando agora a relaçãozinha aqui, ó, do conectivo e. Veja que na relação de opção, conectivo ou, obrigatoriedade, conectivo e. Então, o que significa? Né? Primeiro, quais são as opções que a gente está observando aqui? Prato, então, ó, prato é uma opção. Bebida é uma outra opção. E sobremesa é uma outra opção. Ou categoria, a gente pode chamar de categoria, né? São categorias diferentes aqui. Certo, então o que vai acontecer? A pessoa tem que escolher prato, bebida e sobremesa. Só que tem essa relaçãozinha aqui do e. Tem que escolher um prato e uma bebida e uma sobremesa. Ó. Então tem essa relaçãozinha do e. Então agora é a relação, uma sequência obrigatória, né? Não é mais aquela relação isolada. Para escolher o prato aqui, veja que para escolher prato é uma, né, entre quantas? 3 opções. Então, ó, qual é o total de possibilidades aqui? 3 possibilidades de escolher um prato. Certo, vai escolher um, mas tem quantos disponíveis aqui? Quantas possibilidades? 4 para escolher a bebida. Aqui vai escolher uma, né? Mas tem o quê? 4 também, ó, para escolher a sobremesa. Então, né, é isso que a gente observa. E o e, né, e essa relação de escolher um de cada, né, isso, ó, a gente está trabalhando aqui com a ideia o quê? De um de cada. Então, ó, escolher um de cada. Então, essa é a ideia na questão. Né? Um processo que envolve escolher um de cada. Toda vez que a gente tem isso aqui, o que a gente faz? Ó, multiplica, ok? Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, quanto? 48. Aqui está dizendo o seguinte, ó, terá até 11 formas. Opa, 11 formas. Então, ó, veja, são 11 formas. Não, está o quê? Errado, né? Mais um item aqui, né? Que Cebolinha diria o quê? Helado, né? Ok? Vamos nessa. Então, veja o seguinte. O que a gente observou, né, nessa relação aqui? Que a gente pode o quê? Tá trabalhando com escolher um ou escolher um de cada. Então, toda vez que essa relação se dá envolvendo um, a gente observa, é um puramente ou é um de cada? Se for um puramente, ideia de opção, somar. Se for um de cada, ideia de obrigatoriedade, multiplicar. Professor, mas se for para escolher 2 ou mais, aí agora a gente já tem que entrar em um outro conceito, que é o conceito de ordenação. Isso que vai depender, né? A depender aqui da ordenação, a gente pode usar o quê? Arranjo para resolver a questão. A gente pode usar uma permutação, né? E ainda o que? A gente pode usar uma combinação. É claro que, né, a depender da circunstância, principalmente aqui, ó, ou seja, ou exclusivamente aqui,
a gente pode usar o que? O princípio fundamental da contagem, né? O chamado PFC, mas aqui não são para todos os casos, ok? Especificamente, a gente vai ver isso específico em questões, né? A gente vai trabalhar o momento aí de cada situação. A questão diz assim, ó, considere que de um grupo de 10 condôminos de um edifício, pretende-se formar uma chapa para disputar uma eleição do condomínio. A chapa será composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. E um tesoureiro, né? Ainda tem mais isso. São 4 cargos distintos. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, ó, veja que apenas um desses cargos, então não posso repetir pessoas, então o número distinto de chapas que podem ser formadas é superior a 5.000. Olha só, o que a gente tem aqui agora? A gente vai ter que escolher o quê? 1, 2, 3, 4 pessoas, né? Isso de total de quanto? De 10. Só que a gente não precisa fazer isso de, né, uma única vez. O que a questão está dando a ideia aqui, ó? A gente vai escolher um presidente, né? Isso para a chapa. A gente vai escolher o quê? Um vice-presidente para a chapa. A gente vai escolher um secretário para a chapa e um tesoureiro. Ó, veja o que aparece aqui, né, que a gente observa claramente que tem aqui um E. Quer dizer que esse E aqui, ele liga, ó, todas essas relações aqui, ó, tudo aqui, essa ideia do E, ou seja, do sentido obrigatório, né? Então você tem que pegar uma sequência e aí a gente tem um sentido obrigatório. Sim, então toda vez, né, que a gente tem aqui, ó, essa relação, né, que a gente percebe aqui, né, que a gente tem o quê, ó, cargos distintos. Então, toda vez que a gente tem cargos distintos, funções distintas, cargos distintos, funções distintas, a gente pode, né, tranquilamente trabalhar aqui com o PFC, o princípio fundamental da contagem, que é a mesma ideia aqui no caso de escolher um. Né? Isso a gente está trabalhando com a mesma ideia de escolher um. Então, nessa sequência aqui, ó, a gente pode estar aplicando aqui o PFC, princípio fundamental. Como assim, professor? Se agora a gente não tem mais categoria para a gente pegar, né, tal, assim, específico. A gente tem um total único. Então, qual é a ideia aqui? Olha só, a gente vai escolher o presidente. Quantas possibilidades a gente tem aqui para a escolha desse presidente? São 10. Então, qualquer um dos 10 pode estar aqui no cargo de presidente. Então, quer dizer o seguinte, que para presidente a gente tem o quê? 10 possibilidades. Agora, para escolher vice-presidente, o que acontece aqui, ó, vice-presidente? O presidente já foi escolhido. Então, veja aqui, ó, apenas um cargo, ó. Então, quem foi escolhido para presidente não pode ser mais vice-presidente. Então, a gente tem o quê? 9. Certo. Secretário, a gente já escolheu presidente e vice-presidente, ou seja, 2 pessoas de um total de 10. Restam quantas disponíveis aqui? 8. Então, temos 8 possibilidades para a escolha de secretário. Já escolhemos presidente, vice-presidente, secretário, ou seja, escolhemos quanto? Escolhemos 3 pessoas. Então, restam quantas disponíveis aqui para o cargo de tesoureiro? 7 pessoas, ó. 3 escolhidas de 10, restam 7. Então, quer dizer que tem 7 possibilidades. Esse conectivo E a gente vai sempre o quê? Multiplicar, ó. Fazer a multiplicação. Ok. E aí, o que a gente tem aqui? 9 vezes 8, 72, né? E 72 vezes 7, ó, 72 vezes 7, 2 vezes 7, 14, a 1, 49, 1, 50, então 504. Então, isso aqui multiplicando é igual a 504, que vezes 10, então vai ficar 5.040. Então, 5.040. Aqui está dizendo que é o quê? Superior a 5.000. Opa, 5.040 é superior a 5.000? Perfeito. O item aqui está o quê? Correto, certíssimo. Então, toda vez que a gente tem uma sequência, né, de distribuição, que a gente consegue colocar aqui, ó, observe, que a gente consegue pegar isso aqui, ó, né, que são cargos distintos, né, isso a gente está falando de cargos distintos, e a gente consegue trabalhar isso aqui, ó, numa sequência
de distribuição. Toda vez que a gente consegue fazer isso, né, a gente pode utilizar o que? O chamado princípio fundamental da contagem. Então, isso aqui, né, tranquilamente, a gente pode trabalhar aqui com o princípio fundamental da contagem, ou seja, PFC. Né? Isso, nesse PFC, a gente vai sempre o que? Multiplicar, porque a relação implícita aqui é o E, então a gente vai multiplicar, então veja, ó, a gente tem a multiplicação, e sempre nessa ordem decrescente, quando, né, for apenas um, né, não, a gente não conseguir, não for possível repetir, né, então se a gente não pode repetir, então quer dizer que a gente tem sempre que ir na ordem decrescente. Agora, se pudesse, né, executar aqui a repetição, né, fosse uma situação em que coubesse, né, uma repetição aqui, tranquilamente a gente poderia, né, colocar 10, 10, 10, 10, 10. Como assim, professor? Uma situação, né, você tem 10 algarismos, de 0 a 9, né, são 10 algarismos, e você quer montar uma senha, nessa senha com 4 dígitos, e você pode repetir. Você pode colocar uma senha, que não é aconselhável, né? Você pode colocar uma senha assim, ó, 5, 5, 5, 5, ou seja, repetir o algarismo 5 para todo mundo. Então quer dizer que você, para a primeira, você vai ter o quê? 10 possibilidades, depois 10, depois 10, depois 10 novamente. Aí seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, no caso, ó, 4 dígitos, ok? Se há a possibilidade da repetição. Tranquilo? Então é isso aí, show de bola. A gente vai fechando aqui, né, esse bloco. Eu não vou me estender muito nesse bloco, né, nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai entrar em conceitos específicos de arranjo, combinação e permutação. Agora, importante, né, muitos, ou seja, né, a maioria das questões você não vai precisar memorizar a fórmula para responder. A gente vai usar, né, uma relaçãozinha bem prática aí, ok? Isso aí. Bons estudos!